Responda rápido. Quais são os títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário ou do agronegócio e que são isentos de imposto de renda para pessoas físicas? Se suas respostas começaram com L, você quase acertou. Hoje falaremos do Certificado de Recebíveis Imobiliários, o CRI, e do Certificado de Recebíveis do Agronegócio, o CRA. Pode parecer complicado, mas não é. Securitização vem do termo em inglês securities, que significa valores mobiliários. Por meio da securitização, alguém que tenha direitos a receber no futuro consegue fazer desses direitos valores mobiliários negociados em bolsa ou em balcão organizado. Esses valores a receber no futuro é o que são chamados de recebíveis. A operação toda não é muito diferente do que um desconto de duplicatas ou da antecipação da restituição do imposto de renda. A diferença é que ao invés do banco comprar esses recebíveis, quem compra são investidores no mercado de capitais. Portanto, a securitização pode envolver até 4 partes. Um devedor, um credor, a companhia securitizadora e os investidores. O primeiro é o credor, que passará a ser chamado também de cedente, porque ele vai ceder esses créditos para a companhia securitizadora, que por sua vez emitirá os valores mobiliários que serão distribuídos por você aos investidores no mercado de capitais. E no caso de um CRI, este credor ou cedente pode ser qualquer pessoa ou empresa que tenha um recebível com lastro no mercado imobiliário. Por exemplo, um contrato de locação de imóvel ou um contrato de financiamento de bem imóvel. Então vamos entender com um contrato de locação. Primeiro a gente tem um dono do imóvel, que é chamado de locador. E o dono do imóvel, o locador, aluga para uma pessoa, que é o locatário. Nessa relação comum, o locatário fica pagando aluguel para o locador todo mês. Mas aí então, esse locador, esse dono do imóvel pensa, poxa, por que eu vou ficar todos os meses, ao longo de tantos anos, recebendo isso pingadinho? Se eu poderia receber tudo de uma vez só. Então, para fazer isso, ele procura uma companhia securitizadora e cede esses direitos de receber. A companhia, por sua vez, faz o quê? Emite lá o papelzinho, o certificado de recebível imobiliário. Para quem? Para os investidores no mercado de capitais. Legal. Então, a partir de agora, essa relação aqui que o locatário ficava pagando para o locador, isso foi cedido para a companhia securitizadora. A partir da emissão do CRI, a companhia pagou tudo à vista para o locador, com desconto, evidentemente, ele recebeu menos hoje do que se recebesse tudo isso ao longo do tempo. E a partir de então, o locador não tem mais nada para receber, ele já recebeu isso aqui à vista. O locatário continua pagando aluguel normalmente, não muda nada na vida dele. Só que agora ele paga esse aluguel para a companhia securitizadora, que recebe e transfere o dinheiro para o detentor de cada CRI na proporção da quantidade de que cada um detém. Se eu tenho um CRI, eu recebo um pedacinho. Se eu tenho 10 CRIs, eu recebo 10 vezes mais do que aquele que tinha um único título. É assim que funciona a securitização. Bom, tudo lindo, maravilhoso, desde que o locatário pague o aluguel. Porque se ele parar de pagar, se ele tiver um problema de crédito, seca a fonte da receita aqui. Então, perceba que uma das diferenças desses títulos é que, antes de investir, eu tenho que conseguir identificar exatamente quem é o devedor da relação. Porque o devedor não é mais o locador e o devedor não é a companhia securitizadora. Ela apenas presta o serviço de emitir esses papéis. O meu risco de crédito fica concentrado
no devedor, que neste nosso exemplo aqui é o locatário. E assim, um simples contrato de locação se transformou num valor mobiliário negociado em bolsa e balcão organizado. Não é sensacional a securitização? E olha, eu dei todo esse exemplo falando de um contrato de locação. Mas e se fosse um CRA? Simples. Ao invés de um locador e um locatário, vamos imaginar que agora eu tenho um agricultor que vendeu soja para receber no futuro e um devedor dessa soja, o comprador da soja que precisa pagar no futuro. Então, o agricultor agora cederia os seus recebíveis, seus direitos de receber, para a companhia securitizadora, que faria a emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio. Tudo igual. E como saber as características desses títulos? Qual o valor mínimo para investir? A remuneração é pré ou pós-fixada? Qual o prazo? Quais os riscos? Quais as garantias? Bem, tudo isso vai estar descrito num documento chamado prospecto, que você encontra sempre no site da Bradesco Corretora. É muito importante que você se certifique que o investidor teve acesso e leu o prospecto da emissão. E para quem CRI e CRA é indicado? Bem, geralmente, para investidores que já tenham um porte um pouco maior, que já fizeram as suas alocações em títulos mais conservadores, como CDB, LCI e LCA, e agora estão buscando diversificação. É bom a gente lembrar que algumas dessas emissões são apenas para investidores qualificados, mas nem todas, então certifique-se disso. O investidor tem duas formas de comprar esses papéis: nas ofertas públicas e no mercado secundário. No primeiro caso, ele deve entrar em contato com a Bradesco Corretora, pode ser pelo site, pode ser pelo home broker, e lembre-se que ele sempre deverá ler o prospecto inicial. Para fazer a reserva na oferta pública, ele vai declarar quanto em valores ele está disposto a investir no CRI ou no CRA. Já no segundo caso, ele vai comprar via Bradesco Corretora os papéis que já estão sendo negociados na B3. E lembre-se que hoje você conta com a plataforma completa para consultar todos os títulos no mercado secundário. E os riscos? Bem, como em todo investimento de renda fixa, o primeiro risco é o de crédito. E no caso dos CRIs e dos CRAs, lembre-se que o risco de crédito está concentrado lá naquele devedor original da operação que foi securitizada. Então, para saber o risco de crédito, eu precisaria avaliar esse devedor. O risco ele pode ser amenizado com a oferta de garantias. Bom, mas então eu preciso conhecer aquele devedor, estudar as garantias, como mesmo saber se o risco de crédito é mais alto ou mais baixo? Essas ofertas costumam vir acompanhadas de um rating, que é uma nota de crédito dada por um profissional, por uma empresa profissional de avaliação de crédito. E essa nota ela vem simplificada, do tipo assim, olha, a nota é AAA, AA, ou é A-, ou num caso de uma nota pior, seria BBB, coisas do tipo que intuitivamente você vai notar os melhores e os não tão bons riscos de crédito. Outro risco é o risco de mercado. E aí vai depender da forma de remuneração do título, se ela for pós-fixada ou pré-fixada. Você lembra, né? Nos pré-fixados, há sempre aquele risco da oscilação das taxas de juros. Se o juro sobe, na marcação a mercado, o valor do título cai. E se o juro cai, o valor do título sobe. E no pós-fixado, esse risco é bem atenuado, normalmente ele só se valoriza ao longo do tempo. E por fim, há o risco de liquidez. CRI e CRA não permite resgate antecipado. Se o investidor quiser resgatar antes do vencimento, ele vai precisar encontrar um comprador interessado nos seus títulos. E para isso, vai procurar o mercado secundário. Mas nem sempre a liquidez é boa. Mas o investidor conta com a expertise do Bradesco. Em relação à tributação, bem, lembre-se que para pessoas físicas não há imposto de renda. Já para os seus clientes
PJ, a tributação segue o padrão da renda fixa, a tabela que vai de 22,5% até 15%, de acordo com o prazo. Então, os seus clientes já conhecem e estão habituados com as seguintes vantagens: renda fixa, lastro no mercado imobiliário ou do agronegócio e isenção de imposto de renda. Agora lembre-se que além das LCI e as LCAs, você encontra opções na bolsa, que são os CRI e os CRA, para ofertar também para os seus clientes. Legal? Então posso te ajudar a relembrar os principais pontos para você abordar com o seu cliente? CRI e CRA são títulos de renda fixa de crédito privado. As características: remuneração, garantias, formas de pagamento, vencimento, elas não são padronizadas. Cada emissão tem uma história diferente. Então, para conhecê-las, é preciso sempre ler o prospecto da emissão. O título não tem resgate, então vendas antecipadas só são possíveis via negociação na B3. O investidor pode comprar de duas formas diferentes, via oferta pública ou negociando no mercado secundário. O risco de crédito está concentrado lá no devedor daquela operação original, e esses títulos não contam com garantia do FGC. Mas você pode consultar o risco vendo a nota de rating. O risco de mercado vai depender da forma de remuneração dos papéis pré ou pós-fixados. Lembre-se, esses papéis são isentos de imposto de renda para a pessoa física e eles podem ser recomendados para aqueles investidores a partir de perfil moderado e que queiram diversificar na renda fixa. Esses papéis já existem no Brasil há mais de 20 anos. E você é um gerente que entende como eles funcionam. Cara, nota 10. Aproveite para oferecer aos seus investidores e aos seus clientes essa alternativa de diversificação em renda fixa de médio e longo prazo.